Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Que bela quinta-feira em nossas vidas. Dia 7 de maio de 2026. Chegou o mês de maio. Pois é, hoje eu e a Lela Fernandes vamos apresentar mais um capítulo do livro Autodescobrimento. Esse livro que tem um subtítulo, Uma Busca Interior. Nós hoje vamos começar o capítulo 2, que é um capítulo muito interessante, que nós vamos dividir em duas partes. O título do capítulo é Equipamentos Existenciais. E nós vamos iniciar com a primeira parte, falando do pensamento, dos conflitos e doenças. E a Joana vem nos dizer, de uma maneira brilhante, os psicólogos organicistas estabeleceram, categóricos, que o pensamento é a exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de órgãos que a elaboram. Certamente há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Considerando as ondas de vária constituição, como elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, etc., captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência também se dá com os raios-x, que passaram das aplicações mais simples e, graças às ondas curtas, às ultrassonografias, às tomografias e às complexas técnicas de diagnóstico por imagem, estabelecendo parâmetros novos para nos ajudar na saúde e na doença. No que concerne a nós, o ser biológico, que possui a aglutinação das micropartículas que constituem os aglomerados atômicos e, por sua vez, orgânicos, resultando no conjunto que é o corpo, conforme a constituição perispiritual, de que se utiliza em razão da sua programação moral, a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo de palavras, externá-lo, como por intermédio de arte, nas suas incontáveis apresentações. Assim, o pensamento é exteriorização da mente, que, independente da matéria, e, por sua vez, é originada no espírito. Nós somos os seres pensantes do universo. O espírito possui faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Joana de Ângeles, ela se utiliza, neste capítulo, do professor Miri Lopes, que analisa numa forma muito interessante, usando uma linha de progresso na escala estequiogenética, organicista, que apesar disso não foge à realidade espiritual, a ligação numa ponte em que ele fala a respeito do pensamento, dizendo que, primeiro, a primeira expressão do pensamento é a fase inicial do processo da evolução orgânica e mental. É o primário, no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva de natureza verbal e clara. É assim que nós vemos as crianças. As crianças emitem sons. Elas querem pegar objetos. Elas viram de um lado para o outro. Não usam intelecto.
É uma coisa instintiva. São impulsos que decorrem das necessidades imediatistas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendida. Está com fome, chora. Está com sede, chora. Está com dor, chora. E ela começa a rir. Ela ri por qualquer coisa, quando é uma criança feliz. Graças, então, às heranças genéticas, ao processo de crescimento filogenético e aos fatores mesológicos sociais, é que isso acontece. Depois, o ser passa para o período pré-mágico, no qual a fantasia se apresenta em forma de imaginação, rica de mitos que se originam no medo, nas aspirações de equilíbrio, de prazer, como são aqueles, ou foram aqueles, períodos da caverna, da palafita, que deu origem aos cultos através dos sacrifícios humanos, como forma de aplicar a ira, a fúria dos elementos cruéis, os deuses da vingança, da inveja, do ódio, que lhe pareciam governar a vida, a natureza, o destino. Graças a Deus isso já passou, meus amigos. Graças a Deus, porque mais tarde, com naturalidade, vem um período mágico, onde se instala a era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado, com toda a concepção politeísta. A próxima fase foi a de natureza egocêntrica, a quarta fase, caracterizada pela ambição do ser o alvo central de tudo, que passa, então, tudo a girar em torno dele, em torno do interesse do seu ego, em detrimento da coletividade. Então, a criança, o ser fica mais exigente. Tudo para ele. Tudo para ele, como ocorre na criança. A criança vira um ser egoísta, egóico. É, então, depois disso tudo, inevitável, o crescimento mental. E aí vem a quinta fase, que seja o pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida. Os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de matéria fecunda, com uma certa nitidez, e raciocinando dentro de diretrizes com certo equilíbrio, fundamentadas na razão. Assim, a linha do raciocínio lógico vai exigir a formulação de muitos dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Então, a criança começa a raciocinar e tem coisas que os pais querem que ela continue bobinha, mas ela já aprendeu a raciocinar. Então, ela não aceita qualquer resposta. Ainda mais agora, no século XXI, as crianças nascem com muitas probabilidades de entendimento. E ela não sai para a última fase que nós vamos falar agora sem ter esse pensamento lógico. São crianças lógicas. Quero, não quero, gosto, não gosto. Me dá isso é meu. Então, nessa última fase, o pensamento se torna intuitivo. Ela pensa pela intuição, ela diz, eu estou achando que isso não vai dar certo. Eu estou gostando disto. Eu tenho a impressão que eu vou gostar daquilo. Ela tem intuição para quase tudo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados da razão, para então expressar-se de forma inusitada no campo atemporal. Viajando, concluímos nós para a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Então, nós já estamos aí no século XX, na metade do século XX, adentrando o século XXI. Já numa era em que o pensamento é lógico, é racional, e o pensamento é intuitivo. Numa visão espírita do pensamento,
A mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias ou multifárias reencarnações. Ou seja, das multirreencarnações vividas, excluindo qualquer outra possibilidade a não ser a evolução do ser espiritual. Desde simples e ignorante, como foi criado por Deus, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, esse ser vai até o momento em que desenvolve todas as potencialidades que nele jazem. Estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. É onde nós estamos, meus amigos. O Homo sapiens sapiens tecnológicos, intuitivo. Eu diria, é o homem do futuro. É o homem que passou a usar a tecnologia, a racionalidade, agora ele vai para a intuição. Assim, diz Joana para nós, o mecanismo filogenético é manipulado pela mente que programa a cerebração, programa a manifestação do cérebro, pela qual exterioriza o pensamento na próxima reencarnação. Temos como base as conquistas anteriores. Porque ia dar muito trabalho, não é, meus amigos? Nós aprendermos outra vez a fazer tudo. Tem uma quantidade de gestos, de pensamentos que nós trazemos de outras reencarnações. Não podemos começar do zero. O zero foi quando nós fomos criados, simples e ignorantes. Agora nós temos um arcabouço de virtudes e de vícios também. Então, à medida, diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles, que o espírito evolui, o corpo se aprimora. Nós não somos mais aqueles brucutus do tempo do Neandertal, nem do Homo erectus. Quando nós passamos a ser Homo sapiens, as nossas feições já ficaram mais atenuadas. O nosso sorriso já mostrava dentes menores. E o nosso olhar não estimulava o medo. Então, esse aprimoramento nos fez mais bonitos, mais belos, diria, em face das vibrações do espírito que organiza e mantém. Ou seja, à medida que o espírito se purifica, o corpo físico fica mais bonito. Porque não existe tantas doenças como nós vamos falar logo a seguir. Nesse segmento, então, a organização material, diz a nossa benfeitora, depende das energias espirituais. Energia boa, boa organização. A organização material depende dessas energias espirituais, que necessitam do processo da reencarnação, como a semente precisa do solo para desatar a vida. Então, nós somos uma semente divina, que nela estua embrionária. Nós somos aquele embriãozinho, quando fomos criados, simples e ignorantes. E a cada reencarnação, nós tornamos a reencarnar através da fase embrionária. Dessa maneira, o espermatozoide com o óvulo vão fecundar-se no reduto próprio para libertar, ou melhor, liberar. Não libertar, né? A gente só liberta quando morre. Não é libertar, desculpe, é liberar. Liberar a vida material. Então, a junção do ovo com o espermatozoide, ou melhor, do óvulo com o espermatozoide formando o ovo, é que vai nos dar a confecção da mórula. E daquela mórula multicelular é que vai o espírito se expressar. Assim, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro, a fim de fazer ser entendido no atual estágio da evolução humana.
a gente percebe através do corpo perispiritual, do perispírito, que é o perispírito que vai montar o corpo físico, nós retornamos aos conhecimentos anteriores. No futuro próximo. Não podemos dizer qual próximo, mas ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se expressará de um a outro cérebro. Então, eu estou falando para vocês de uma expressão gravada, mas que muitas vezes, já nesta reencarnação, você não precisa dizer nada. Você pensa e o outro capta seu pensamento. Então, no futuro, vai ser como o mundo espiritual, que muitos espíritos não precisam conversar. Eles emitem o pensamento e o outro capta. Então, ao reencarnarmos no futuro, com pensamento intuitivo, isso também acontecerá. Mas a nossa benfeitora diz, olha, esse processo no campo intuitivo se transmitirá de um para outro cérebro, telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material, como sons, cores, imagens e formas. Nós vamos sentir o cheiro quando pensamos no mar. Já acontece isso, não é, meus amigos? Já acontece isso. Quando nós pensamos numa fruta, o cheiro vem, o gosto vem até na nossa boca, muitas vezes, porque ela nos é querida e nos é familiar. Então, nós buscamos a nossa memória, a memória perispiritual. Disciplinar, então, e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Então, eu reencarnei, nós reencarnamos para podermos usar ideias superiores da vida, ideias belas, ideias boas, autocríticas maravilhosas para nos fazerem felizes. Então, constitui o objetivo moral da reencarnação, de maneira que a plenitude, a felicidade sejam a conquista agora almejada e lograda. Dessa maneira, nós podemos dizer, com base no que a Joana nos falou neste capítulo 2, pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Uma conquista boa, uma conquista melhor, uma conquista com felicidade relativa, mas com felicidade. E sendo, então, o amor o alimento para a vida, Jesus disse isso. Primeiro postulado do Mestre, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele só falou em amor. Amor ao divino que nos criou, ao próximo que está junto de nós e a nós mesmos. É uma tríade de amor. Esse alimento da vida, esse amor, que atua nos fulcros do ser, ele harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito, responsáveis pela interação espírito e matéria. Então, quando eu estou bem, quando eu estou feliz, como hoje, que está o mês de maio, e nós já estamos na nossa segunda semana do mês de maio, juntos, nós vamos nos expressar com um amor contido dentro de nós. E o nosso pensamento sai com facilidade, conversamos melhor, temos a certeza que estamos sendo bem ouvidas. Então, a sua vibração, a vibração do amor, acalma e dá segurança, meus amigos. Ao mesmo tempo, restabelece as forças e
todas as vitalidades que nós precisamos, que são insubstituíveis. Daí, quando Jesus chegou ao planeta, queria lá na Palestina, seja nas 3 partes, seja lá no Lago de Genezaré, seja na Judéia, seja na Samaria, o amor de Jesus acalmava aquelas 5.000 pessoas sedentas de fome, de comida. 5.000 pessoas com fome, sedentas de comida, sedentas de pão da vida, sedentas da água que dessedenta. Então, esse amor de Jesus vibrava no ambiente, acalmando e dando segurança àquelas pessoas. Então, a necessidade, diz a nossa benfeitora Joana, de cada um é digerir os próprios problemas, sendo indiscutível e inadiável. A resolução dos problemas é necessária para nós, devendo fazer parte da agenda diária, da nossa agenda diária, aquele checklist de todo aquele que desperta para a consciência de si mesmo. Não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo que sob hábeis camuflagens do inconsciente. Nós não podemos guardar eternamente conflitos. Os conflitos chegam uma hora que eles são terríveis, eles nos maltratam, causando doenças. Então, fazer a autoanálise cuidadosa, sem exigência, sem caráter exigente, nem condenatório, abrirá muitas possibilidades para nós, para o nosso equilíbrio, nos ajudando a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Mas se nós não fizermos isso, nós vamos obter conflitos e doenças. É o tópico que nós vamos começar a falar um pouco. As reencarnações comuns, sem destaques missionários, invariavelmente são programadas pelos automatismos das leis divinas, que levam em conta diversos fatores que respondem pelas afinidades e desajustes entre os seres. Às vezes nós encontramos alguém pela primeira vez e gostamos muito, outras vezes não. Por que será? Porque o que nós gostamos muito, talvez já tenhamos nos contrabalançado. E do outro, não. Ou talvez o outro não tenha sido tão bom conosco, e nem nós para com ele. Então, a partir disto, as realizações ético-morais, unindo-nos ou não às outras pessoas, têm um cumprimento aos imperativos responsáveis pela evolução individual e coletiva dos seres humanos. É muito bom a gente saber disto e nos prepararmos para esta reencarnação, que para nós é belíssima, mesmo que tenhamos ainda muitas dificuldades. Então, a nossa benfeitora vai dizer: os reencontros, os encontros para primeiras experiências são organizados com o fito, com a finalidade de facilitar a fraternidade, ampliando, de alguma maneira, o círculo de afeições. Isso são as primeiras oportunidades de experiências. Os reencontros são estabelecidos para realizações dignificadoras e também retificações impostergáveis. Nós encontramos alguém, casamos com alguém, e esse alguém é um ser especial que nós temos que amar. Mas nós vamos amar à medida que nós o conhecermos, que nós nos tornarmos tolerantes para as suas dificuldades, e vice-versa.
e vice-versa, meus amigos. Então, nós temos que ampliar o círculo de afeições, como nós falamos. Por isso, muitas vezes, nesses reencontros, são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias e de interesses, as preferências e os repúdios, os entendimentos e as reações familiares. Muitas vezes, nós não conseguimos ficar no casamento, meus amigos. Nós saímos e arranjamos um outro casamento. E nos damos melhor no segundo casamento. Porque já temos a experiência do primeiro. Ou, às vezes, nem no segundo nós damos bem. Nós nos damos bem. Então, é preciso que a gente entenda que nós temos de ser pacientes, tolerantes com o próximo. Nós vemos isso com os pais, com os filhos, não só com os esposos, com os amigos, meus amigos. Com os amigos, meus amigos, viu? Ficou até feio, não é, meus amigos? Mas desculpa. Com os amigos que nós temos. Um espírito que, na infância corporal, não recebe afeto no ninho doméstico, em face da sua historiografia perturbadora ou orgânica, ele espia suavemente os delitos que não resgatou, sofre muito, muito, muito. E agora são cobrados esses delitos pela vida, reestruturando a consciência do dever ou despertando para ela. Então, nós temos, às vezes, muita dificuldade de entender essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes que não amam seus pais, amam mais os seus amigos que seus pais, que têm dificuldades de relacionamento social. Talvez, numa outra reencarnação, ou nesta mesmo, na primeira infância, ele não tenha recebido o afeto necessário. Daí, ele extrapola, muitas vezes, pela timidez, pela arrogância, extrapola pela bulimia, pelos vícios da comida. Então, nós temos que valorizar esse espírito que chega na nossa família e cuidar dele com muito afeto. Então, a Joana diz: quando se trata, porém, de gravame severo daquela criança, daquele jovem, são impressos pelo perispírito no ser, em formação física, os limites e também anomalias de natureza genética, propiciadores da expiação compulsória. Ele fugiu da reencarnação, mas chega uma hora que ele tem que aceitar a reencarnação compulsória. E ele tem que se libertar dos seus problemas do passado, dos seus vícios, que então funciona como um recurso enérgico para a reabilitação do calceta, ou seja, daquele que tem erros. Então, às vezes, a gente foge da reencarnação, a gente foge de resolver o problema, mas chega uma hora que o ser divino, Jesus, no planeta que governa, que se habilita, que é o guia e modelo, ele faculta a reencarnação, nos convida e nos obriga a reencarnar. Então, por isso, a nossa benfeitora vai dizendo: nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica. Nada, não existe acaso. Existe causalidade e causa. Assim, desta maneira, adquirir consciência no seu sentido profundo, aquela consciência desperta, sadia, voluntariosa, é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas. Como consequente, despertar compreensão
como consequência da consciência desperta, você vai entender, compreender melhor as suas responsabilidades. As responsabilidades que te dizem respeito. Nós vemos crianças que nascem com muita responsabilidade. E vemos crianças que passam da primeira infância, estão na segunda infância, na pré-adolescência e na adolescência, completamente responsáveis. Ainda não cresceram espiritualmente. Uma das finalidades primacias da reencarnação, eu vou dizer precípuas da reencarnação, é a aquisição do amor, da afetividade plena, não é, meus amigos? Que bom ser amado pelos pais e amar aos pais. Para o crescimento espiritual, para que nós possamos ser o ser reencarnado na matéria, mas termos a verdade, sabemos a verdade que nós somos um ser espiritual. E vamos procurar, como espírito, trabalhar as coisas morais, as coisas éticas. Então, ela vai dizendo para nós, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, quer dizer, o encontro com o Deus interno, com o Si, S maiúsculo, e o I, ou com o Deus em nós, com o Self. Então, esse ego de criança vai se desenvolvendo até chegarmos ao idoso e buscarmos o nosso Self. A cada reencarnação, nós fazemos o caminho desse eixo, ego-self, para depois de muitas reencarnações em vários mundos, ou seja, nós preferimos dizer, de vários tipos de evolução que o planeta Terra vai passar, que nós chegarmos ao mundo divino, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a nossa identificação, ou seja, o nosso ideal como espírito, a plenificação do ser. Por isso, o amor é o alimento da vida, conforme nós já falamos, que atua justamente nesses fulcros do ser, que são os centros de força. Centros de forças, que o André Luiz me disse que nós temos 7. O nosso centro coronário, que fica no meio da cabeça, é o centro mais importante. É o lótus de 1000 pétalas dos ancestrais que nos disseram. E que ele, esse centro de força, está ligado à melhor glândula endócrina, que é a glândula pineal, ou epífise. E ela vai comandar todas as outras glândulas endócrinas. E é a glândula da mediunidade, a glândula do ser consciente e intuitivo. É a nossa mediunidade intuitiva. E é através dessa glândula pineal, que nós, quando estamos num lugar que nós não nos sentimos bem, é que essa glândula capta essas vibrações e nós queremos ir embora, enquanto outras pessoas não sentem nada. Então, nós temos essa mediunidade intuitiva, uma melhora para a nossa vida. Todos nós temos uma mediunidade intuitiva. Agora, o grau da mediunidade intuitiva varia. Então, o pensamento intuitivo é o nosso futuro, já é o nosso presente, mas vai ter uma totalidade no nosso futuro. Então, essa interação espírito e matéria é porque o perispírito é que vai proporcionar isto. Então, a Joana diz, a vibração, justamente, deste amor conquistado, acalma, revigora, nos faz ficar mais felizes, nos faz mais ficar reabastecidos de vibrações de amor e de paz. Não é uma beleza nós podemos entender esse binômio saúde e doença? É muito bom, meus amigos. Para encerrar
esta primeira parte do capítulo, do segundo capítulo do nosso livro, nós vamos dizer para vocês assim: quando o indivíduo, através de Joana, se identifica desamado, hoje ou no passado, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido. Então ele sente um pesar imenso, porque ele não teve o alimento do amor. Então ele passa, porque ele sabe que ele não teve o amor, ele passa a experimentar, a experienciar um sentimento de reação através desse tempo, através da anorexia nervosa ou inapetência. Ele não quer nada. Nada está bom para ele. Ele está triste, ele está desanimado. Ele não tem vontade de fazer nada. Ele não acha nada bonito. Ele acha tudo feio. Ele quer só dormir. Ele quer ficar inoperante. Que pode, muitas vezes, tornar-se um perigo atroz para a sua saúde. Daí ele não tem fome. Daí ele fica anoréxico. Tudo que ele come não tem gosto. O seu curso, o curso desse problema, pode ser acidental, passageiro ou de largo tempo, gerando, se for do largo tempo, danos orgânicos muito fortes, causando várias doenças. Várias doenças, meus amigos. Então, a nossa Joana vai nos ajudar, dizendo assim: não são poucos os mares orgânicos, não são poucos, são muitos. São muitos males que defluem das emoções e sentimentos nas áreas da afetividade. Então, a Joana está dizendo que a maioria dos nossos problemas de saúde advém dos nossos sentimentos, mal vistos, mal trabalhados. Como nós falamos nesse quadro regressivo, em que a pessoa inconscientemente descobre que não foi amada nem nesta vida ou nem na vida passada. Então, esses problemas podem e devem ser evitados e solucionados graças a uma atitude de boa vontade para consigo mesmo e para com os outros. Então, você vai ter que exercitar a paciência, o bem-estar, o equilíbrio, porque nós estamos falando, meus amigos, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, falando dos equipamentos existenciais. Equipamentos que nós temos para a nossa existência, colaborando para que, neste último parágrafo, a Joana está dizendo para nós, permitindo o direito de serem como são e não conforme as pessoas querem. Então, nós temos que abdicar desse nosso orgulho, dessa nossa impaciência com o outro, porque o outro também nos recebe sem muita consideração. Então, a nossa paciência vai permitir que o outro possa falar, se exprimir, e nós, mesmo que não gostemos, aceitemos o outro da melhor maneira. É disso que nós estamos falando, aceitação do outro como ele é. E se nós pudermos cuidá-lo, cuidar um pouco das suas dificuldades, vamos fazê-lo. Porque é muito bom quando nós nos doamos a alguém que precisa mais do que nós. Amigos queridos, que beleza nós estarmos aqui juntos nesse dia 7 de maio.
Vamos dizer para vocês, aproveitem a próxima semana, o Dia das Mães. No Brasil, o Dia das Mães é no segundo domingo de maio. Em Portugal, é o primeiro domingo de maio. Vocês sabiam? Portugal é o primeiro domingo de maio. Eu, como tenho uma alma portuguesa, sei muitas coisinhas de Portugal. Então, queridos, vamos agradecer neste domingo de maio, no próximo, a Maria Santíssima, nossa mãe espiritual, a mãe de Jesus, esse espírito de escola que no mundo espiritual fundou a colônia das Marias, das Marianas, a colônia Maria de Nazaré, que toma conta dos suicidas. Muito triste, meus amigos. Mas, se não fosse Maria de Nazaré, ia ser muito difícil a restabilização desses seres que tiraram a vida por motivos inúmeros. Não vamos julgar, não podemos julgar. Mas começa com uma pequena sensação de mal-estar, de desaire, de desânimo, como nós falamos recentemente. E aí dá um desgosto da vida, é uma falta de amor, é uma falta de zelo para com você, espírito imortal. Não vamos deixar que isso aconteça conosco. Vamos nos entusiasmar pelas coisas boas. Se não fosse nosso pai, a nossa mãe, nós não teríamos reencarnado, meus amigos. Eles deram a própria vida para que nós pudéssemos crescer. Eles nos deram os melhores exemplos que podiam. Assim, queridos, eu e a Laila Fernandes desejamos um feliz Dia das Mães. Mesmo que você não seja mãe, você foi filha. Agradeça a sua mãe. O pai teve uma mãe, agradeça a sua esposa, agradeça a sua mãe. E os filhos têm que agradecer muito a mãe. As mães, as avós, os irmãos que criaram a ele. Porque às vezes o homem às vezes cria melhor do que a mulher. Nós conhecemos alguns homens que são melhores pais do que as mães são mães. Então, nós queremos dizer, até daqui a 15 dias, na próxima quinzena, nós estaremos juntos. Mas feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Filhos, porque quem foi mãe foi filho. Beijos no coração, até a próxima oportunidade, com a segunda parte do capítulo 2 do nosso livro maravilhoso, Autoencontro. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo, meus amigos. Muito obrigada.